fale um pouco sobre imanência divina. Essa é uma expressão não tão conhecida ou não tão popularizada, chamada imanência divina, mas é uma expressão utilizada por alguns autores, particularmente autores do esoterismo, do misticismo ancestral e da tradição espiritualista de uma forma geral, né? Inclusive da filosofia também, né? A ideia da imanência divina, quem aborda muito isso dentro do meio espírita é o autor Carlos Torres Pastorino. Não apenas na obra sua enquanto encarnado, mas sobretudo na sua obra quando ele desencarnou, muita gente não conhece essa obra, uma obra chamada Impermanência e Imortalidade, que ele psicografou através do médium Divaldo Franco, e publicado pela Federação Espírita Brasileira. Essa é uma obra primorosa, inclusive, onde revela toda a característica do seu estilo, né, a sua grandiosidade, a sua inteligência ali está colocada, né? Eles eram amigos quando encarnados, né? Pastorino e Divaldo eram muito amigos, né? E ao desencarnar ele publicou essa obra e ele faz alusão a esse conceito mais de uma vez, né? Do ponto de vista filosófico tradicional, a imanência divina é aquela dimensão divina da criatura. É a expressão divina que existe dentro de cada um de nós. Né? Carl Gustav Jung, na psicologia analítica, esse notável psiquiatra suíço, se interessou muito pela dimensão espiritual subjetiva. Isso é, ele não discutia religiosidade no plano da teologia, ou seja, a existência da alma, a existência de Deus, né? Ele, claro que ele aborda essa questão na obra dele, a obra de Jung é formidável, maravilhosa, né? Mas o que ele se interessava mais, ele fala isso nas suas obras, é da dimensão religiosa dentro de cada criatura. Independente se você acredita em um Deus exterior, se você acredita numa alma imortal, o que ele queria saber é se existe dentro do psicológico, né, dentro do aparato psíquico, né, dentro do mundo mental da criatura, uma dimensão religiosa. Né? E isso realmente ele defendeu, sustentou bravamente, né, colocando inclusive de forma clara isso. A imanência divina, no entanto, vem antes de Jung. É conhecida a tradição que remonta aí a Platão e mais tarde os neoplatônicos, a ideia do Deus dentro de nós, né, da centelha divina dentro de nós, da dimensão psíquica, do Cristo interno, da experiência sagrada interior. Do ponto de vista espírita, o que nós sabemos, isso está claro na obra da codificação, é que a partir da questão 621 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec recebe das entidades espirituais venerandas a informação segundo a qual a lei de Deus se encontra na consciência, é uma espécie de ratificação, de confirmação dessa tradição histórica. O Livro dos Espíritos, nessa parte, confirma essa ideia de que existe algo divino que a criatura deve buscar e que quase sempre não busca buscando fora, no templo religioso, na igreja, na instituição de fé. Não que isso não seja importante, né? Mas a experiência interior, né, de acessar a divindade por meio do elemento divino que dorme dentro de nós, estava confirmada ali na questão 621, quando os espíritos dizem que a lei soberana do cosmo estaria inscrita, estaria grafada, estaria embutida na consciência humana. Portanto, carregamos a lei divina em nós, portanto, carregamos também Deus em nós. Esse, portanto, é o raciocínio. Porque quando Kardec examina em A Gênese a ideia de Deus, ele vai dizer que Deus está presente em todo o universo, mas não é a própria criação. Ele é criador e não criatura. E se ele fosse a própria criação, ele seria material e estaria sujeito às mudanças materiais. Como Deus é único, imaterial e imutável, se ele fosse matéria, não seria imutável. Se ele fosse a própria criação. Então Kardec, com esse raciocínio, chega a essa questão. E quando ele levanta a questão, como é que Deus se preocupa com todos os seres, com todas as criaturas, sendo o universo tão grandioso, Allan Kardec começa a escrever sobre o fluido cósmico. Isso é muito interessante. Parece dar uma dica aí na obra Gênese, e mais tarde André Luiz, principalmente na obra Evolução em Dois Mundos, vai desenvolver esse conceito, né? Que o fluido cósmico é uma espécie de expressão do pensamento divino. O fluido cósmico, como diz André Luiz, é o hausto ou hálito divino que se espraia no universo.
Talvez é por essa razão que o apóstolo Paulo, não sei se ele sabia completamente isso, porque na época dele não havia esse acervo de informações, mas é por essa razão, talvez, que a frase de Paulo, em Deus estamos e em Deus nos movemos, faz todo sentido. Estamos mergulhados no pensamento divino, já que o fluido cósmico permeia o universo todo e nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico, né? Que é o elemento básico de toda a matéria possível no universo. Portanto, esse fluido cósmico está permeando o universo todo, porque toda a matéria que existe é modificação, é gradação, é estruturação, é alteração desse fluido cósmico que está acessível a todos nós, né? A semelhança, para fazer uma metáfora aqui com o mundo dos encarnados, o ar que respiramos. Então, ao mergulhar no próprio corpo, em parte, e sobretudo no próprio psiquismo que somos, estamos identificando Deus e a criação de Deus em nós. Só que a imanência divina dos místicos é aquele momento no qual o indivíduo consegue desvelar o Deus que dorme dentro de mim, desabrochar aquela centelha cósmica, aquele elemento divino que existe dentro de mim e que está adormecido, que se encontra em semente. Aquilo que em mim está como semente, em Jesus já era fruto. Já havia se transformado em árvore e já havia dado fruto. Essa é a diferença de um espírito ignorante, primário, atrasado, em prova e expiação, e um espírito evoluído, um espírito bem-aventurado, um espírito puro. A diferença é essa. Ele se encontra com essa parte divina desenvolvida, essa dimensão espiritual que Kardec chamou natureza espiritual, a ponto de revelar, desvelar e brilhar a luz diante dos homens.